Fala, meu nobre! Se você não me conhece, eu sou o Kaiser. E essas são as prévias do capítulo 325 de Blowlock. Antes, eu só peço que você deixe o like e se inscreva caso não seja inscrito. E agora, sem mais enrolação, vamos para a preview. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui nesse vídeo é: vocês acham que o Izag vai marcar o gol nesse próximo capítulo, ou ele vai ser um capítulo de preparação, onde a gente ainda vai ver o Onazi dentro do novo despertar dele, tentando impedir o gol do Izag, e a gente tendo a preparação para esse gol no próximo capítulo, onde a gente vai ter o gol do Izag e a finalização? Eu vou citar essas duas coisas nesse vídeo de hoje, e no final eu vou dizer o que eu acredito que vai acontecer no capítulo. Bom, começando com se caso a gente tenha um capítulo de preparação para que o gol aconteça. Eu acredito que o Izag agora com a bola ele vai ter sim um grande avanço. A gente vai ver personagens que estão meio apagados como Carazo, o Hel, voltarem a reaparecer bastante. Inclusive a gente talvez tenha até trocas de bola junto com o Haiti. Porém, eu também acredito que possa ser que o Onazi, Kuzo, Oboa e Belo consigam alcançar esses quatro personagens e aí a gente tenha algumas disputas de bola onde passes vão ser feitos, a bola pode acabar caindo no pé do Rin ou de algum outro personagem e acabar voltando para o Izag e ele tenha o X1 definitivo dele e do Onazi, um de frente para o outro. Também a gente pode acabar tendo algum POV do ego falando alguma coisa por ele ter percebido que o Izag de fato despertou, né? Ele teve aquele momento onde ele teve tipo uma ligação neural, que ele olhou pro Izag depois do Izag ter falado, perguntando pro Blowlock se eles já estavam satisfeitos. Possa ser que a gente tenha a explicação do que o ego percebeu nessa cena. E também eu acho que a gente vai ter uma coisa bem interessante entre o Izag e o Onazi, tá? Se de fato esse não for o capítulo do gol, a gente vai ter sim um capítulo de disputa para mostrar toda a evolução que o Izag teve no core, em todas as outras habilidades como chute, passe, velocidade e tudo mais. Até porque a gente tem que hypar o Izag para ele estar no nível de jogar contra a França. Por mais que possa ser que eles percam para a França, a gente tem que ter um jogo no mínimo pegado. Porque se a França humilhar o Blowlock, não vai ter jogo futuramente. Pô, não é possível que a França vai humilhar o Blowlock e o Blowlock vai conseguir passar com certa facilidade da Inglaterra, por exemplo. Eu acredito que se for pro Blowlock perder, eles têm que estar num nível que consiga disputar e perca no máximo por um gol de diferença. 2 eu já acho até esculacho. Mas eu, principalmente quem acompanha o canal, sabe que acredito que o Japão vai ganhar todos os jogos dessa Copa do Mundo Sub-20. O ego tem um cérebro bom, ele vai pensar em estratégias para vencer todo mundo e a gente sabe que, em maioria, a gente não viu outros técnicos montando o time, mas não vai ter um time muito extenso como o ego tem. O ego tem 23 jogadores que são especialmente bons em tudo que eles fazem, tá ligado? Tudo que eles são bons, eles são excelentes, primorosos. E na França, por mais que eu acredite que vai ter outros jogadores, eu também acredito que não vão ter inúmeros jogadores, como o pessoal tá achando que a seleção inteira da França vai ser importante, todos vão jogar bem. Não, eu acredito que vai ter 1, 2, 3, no máximo 5 personagens que vão ser relevantes, tá? Talvez até o goleiro seja um pouco relevante. Mas, em comparação à Nigéria, eu acredito que vai ser um time bem parecido. Os do Blowlock vão ter vários cores importantes e a gente vai ter de 3 a 5 personagens importantes na França, que vai ser o Locke e o Charles. Lembrando que eles foram os únicos que a gente viu de relevante e quem a gente está mais esperando. Possa ser que tenha mais, mas eu não acredito muito nisso. Até porque se o Kaneshiro entregar uma seleção completa contra a gente, seria interessante, mas eu acho que ele vai guardar isso só se for para rolar lá no final da Copa do Mundo contra a Espanha, tá ligado? Mas, voltando agora, parando um pouquinho de falar da França e o que eu tô achando, eu realmente acredito que a gente vai ter que ver nesse próximo capítulo o que o Izag evoluiu e o porquê que ele tá num nível de ser escolhido para jogar numa partida que vamos ter o Locke contra ele. A próxima partida, ela é extremamente relevante pro Blowlock, porque vencer da Nigéria, a gente já viu que a Nigéria não é tão boa assim, tem 5 caras mais ou menos lá, o Onazi é um cara bom e tem um goleiro horrível, então é uma seleção mais fraca. Quando eles enfrentarem a França, a gente tem que saber por que o Izag vai ser relevante, porque ele com certeza vai jogar sim. Bom, agora mudando um pouco de assunto, eu acredito que nós vamos ter esse despertar do Izag, mas se for realmente o capítulo do gol dele,
De fato, eu acredito que vai ser um capítulo muito menos com passes e formações táticas. Eu acho que vai ser só o Izagi fazendo tudo no campo. Porque a gente não teve muito disso em tudo que, se a gente for parar pra pensar, em toda a Liga Não Egoísta e até nas outras partes, o Izagi, ele ficava muito com o que sobrava e o único gol que ele de fato criou foi depois, quando ele começou a chegar ali no Manshine pra frente, ele começou a criar os próprios gols, mas de fato o Izagi, ele não tem um histórico de conseguir pegar a bola e fazer vários dribles e chegar na frente do gol e marcar, e talvez seja um momento que isso aconteça, inclusive esmagando o Onazi nesse momento. Eu ainda acredito que a gente vai ter uma disputa dele com o Rin. Provavelmente isso vai ter que acontecer, ele vai disputar com o Rin esse último gol e ele vai ganhar, porque, querendo ou não, a gente meio que já sabe que esse último gol vai ser dele, principalmente pelas falas de final de capítulo, né? Falando que o Rei Demônio começou a caçar e não sei o quê. Então, muito provavelmente esse último gol, muito provavelmente não, é basicamente selado que esse último gol vai ser do Izagi e não vai sobrar nada para os betinhas nigerianos, e também não vai ter como o Rin contestar isso. Pelo menos na minha visão, o Rin de fato não vai conseguir contestar esse gol, mas ele pode ter participação sim, porque se a gente for parar para prestar atenção desde o começo da partida, o Izagi e o Rin, eles estão jogando muito juntos, eles estão fazendo passes. O primeiro chute do Rin, que quase foi um gol, ele foi por causa de um passe do Izagi, então talvez eles participem da tabelagem, mas quando chegar para fazer o gol, o Izagi vai decidir, né, ser egoísta, vencer o Onazi e marcar o próprio gol dele. Eu acredito que vai ir por esse caminho. O que eu acredito é isso. Como eu disse lá no começo, eu ia falar qual é a minha visão, e a minha visão é essa. E também uma coisa que, evidentemente, tem que acontecer nesse próximo gol do Izagi é esse embate dele contra o Rin. Inclusive, eu acredito que vai ser um embate muito maior do que o pessoal tá esperando. Muita gente tá esperando que vai ser só o gol do Izagi, talvez ele tenha uma rixa com o Onazi, mas eu acredito que talvez aquela cena do Rin e do Kaiser tentando parar o Izagi se repita aqui, porque o Rin, ele humilhou o Izagi no gol que ele fez, né? Ele utilizou da estratégia do Izagi para conseguir vencê-lo. Talvez o Izagi consiga fazer o contrário, ele utilize da estratégia do Rin para acabar vencendo ele, e isso seria muito interessante. Rapaziada, só lembrando aqui que todo domingo a gente traz uma live para ver os spoilers ao vivo com vocês, então seria muito interessante que vocês estivessem lá. As lives começam sempre mais ou menos ali nas 22h30 até umas 13 horas a gente já tá online, então eu espero vocês lá. Se vai ser isso ou não, a gente vai ter que esperar o capítulo, mas deixa a sua visão aqui, escrita aqui nos comentários, o que você acredita que vai acontecer nesse próximo capítulo. Acha que eu tô errado, que a Nigéria vai conseguir rebotar essa bola e tentar fazer outro gol? Acha que o despertar do Onazi vai atrapalhar mais o Izagi do que ele tá imaginando? Você acha que realmente vai ser um gol do Izagi? O que vai acontecer nesse capítulo? Deixa aqui nos comentários, a sessão é completamente de vocês, sejam respeitosos e tudo mais, deixa o like, se inscreve, e é isso. Muito obrigado pela sua visualização e falou! Mas se liga que aqui em cima eu vou deixar a nossa dublagem do último capítulo, e aqui embaixo eu vou deixar a dublagem de todo o arco de treinamento para a Copa do Mundo Sub-20. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e comentar. Muito obrigado pela sua visualização e falou!